O ex-vereador de Belo Horizonte, Álvaro Damião, do União Brasil, tomou posse nessa quinta-feira em uma cerimônia uma cerimônia que foi realizada na Câmara Municipal. Damião substitui Fuad Noman, do PSD, que morreu no dia 26 de março em decorrência de um linfoma. Durante a cerimônia, um fato não passou despercebido. É que um pouco antes, da solenidade, veio a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, para que o secretário municipal de Educação, o secretário aqui de Belo Horizonte, Bruno Barral, se afastasse do cargo. Barral é um dos alvos da Operação Overclean da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. A operação investiga um esquema de desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, o grupo do qual Bruno Barral fazia parte movimentou quase R$1,5 milhão de reais. Um bi, né? Um bi. É um bi. É R$1,5 bilhão de reais. E aí a gente tem as informações, as notícias sobre Barral, como que essa notícia chegou lá na Câmara Municipal, como que os vereadores reagiram, principalmente no momento em que houve a posse, do prefeito Álvaro Damião. Hermano Chiodi está aqui com a gente ao vivo da redação, repórter de política, traz os detalhes para a gente. Hermano, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Adriana, muito obrigado, boa noite a todos que nos acompanham aí. Pois é, a notícia do pedido de afastamento do secretário Bruno Barral caiu como uma bomba, vamos dizer assim, entre os políticos que estavam reunidos na Câmara Municipal para acompanhar a cerimônia de posse do prefeito Álvaro Damião. Bruno Barral, que era o secretário de Educação de Belo Horizonte até esta quinta-feira, a exoneração dele foi publicada pela Prefeitura numa versão extra do Diário Oficial durante a tarde, é investigado por causa de um contrato de R$300 mil assinados por ele junto com a Prefeitura de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, para a prestação de serviços de consultoria na área de educação. Vários vereadores começaram ali a questionar o prefeito Álvaro Damião. Surgiu ali no plenário da Câmara, enquanto acontecia a cerimônia de posse do prefeito, aquele burburinho, aquela conversa ali entre os parlamentares que já repercutiam ali a notícia do afastamento da investigação da Polícia Federal. E aí o Álvaro Damião acabou sendo questionado e teve que dar uma resposta, porque havia a determinação para que o secretário fosse afastado. E é esta resposta que a gente vê agora no vídeo do prefeito Álvaro Damião. Foi agora de manhã, antes de eu tomar posse, a gente recebeu a notícia, a prefeitura ainda não foi notificada. Parece que é um processo envolvendo projetos na Bahia, em Salvador, não é na Secretaria de Educação de Belo Horizonte, mas obviamente qualquer secretário, ninguém vai passar a mão na cabeça de secretário em Belo Horizonte e eu não vou passar. Qualquer que seja o secretário vai ter que responder pelos atos dele. Isso serve para todos os secretários, independentemente de qual secretaria está. Pois é, Álvaro Damião manifestou aí surpresa, com a operação da Polícia Federal, com a investigação do secretário de Educação de Belo Horizonte, mas a notícia de que Bruno Barral estava sendo investigado não é nenhuma novidade. Quando o secretário assumiu a Secretaria de Educação em abril de 2024, nós aqui em O Tempo já havíamos dado uma notícia, uma reportagem mostrando que o secretário era investigado por causa deste contrato irregular na Bahia. Bruno Barral, que foi secretário de Educação de Salvador, capital baiana, antes de vir para Belo Horizonte, e também dizendo que este caso já estava pronto para julgamento, poderia ser julgado a qualquer momento. Isso aconteceu. Houve, então, no fim da tarde, uma versão extra do Diário Oficial para afastar o secretário, só que ainda no Diário Oficial saiu com uma exoneração feita a pedido do secretário, sendo que houve aí uma determinação do STF, do ministro Cássio Nunes Marques, para que houvesse o afastamento. Adriana, Letícia. Obrigada, viu, Hermano, pelas informações. Pois é, essa questão aí do Bruno Barral, como o Hermano mesmo falou, já era uma questão ali bastante antiga mesmo. Já tinha um inquérito ali, a empresa em que ele era dono, já era ré ali justamente por causa de um contrato. Essa empresa do secretário, ela tinha como atividade
principal atividades ligadas à engenharia, mas essa empresa tinha sido contratada para prestar consultoria na questão ali de educação. Então isso ali chamou a atenção do Ministério Público e aí ele estava respondendo, né, essa questão ali na Justiça. E é curioso a gente observar porque foi o Supremo que pediu o afastamento dele, né? Quando a gente vê o Supremo pedindo afastamento é porque já tem bastante prova, né, a respeito disso. E a questão ali da posse do Álvaro Damião, na verdade, ficou meio que tomada por isso, né? O primeiro ato do prefeito acabou sendo esse, né? Apesar de ter sido uma exoneração, como o Irmão falou, a pedido. O primeiro ato do Damião, que tinha ali como objetivo, a gente falava ali nos bastidores, de ser homenagear uma praça ali no centro da cidade com o nome do Fuad, acabou sendo ofuscada por essa operação e por esse afastamento do secretário. Sim, a gente ficou observando, né, Letícia? Aqui de Brasília a gente sempre monitora as repercussões nacionais e, de fato, assim, os grandes veículos, né, que deram, portanto, a posse do Damião hoje, sempre linkando com essa questão do secretário, né? Já ali destacando sempre que a posse ocorria no mesmo dia, né? Da operação, enfim. Então, de fato, ofuscando, e aí o prefeito encontra essa saída que é de falar, né? Que não vai passar a mão na cabeça de secretário, enfim. Mas agora é esperar para saber de fato se Damião, por exemplo, vai passar um pente fino nas secretarias, vai que tem algum outro nome envolvido em alguma polêmica, algum imbróglio, enfim. Mas, de fato, foi ofuscada e a repercussão foi toda baseada, fundamentada na operação contra o agora ex-secretário de Educação, né, meninas? E a gente tem uma rotatividade muito grande ali na Secretaria de Educação da Prefeitura. O Bruno Barral, se eu não me engano, é o 5º secretário. Ele entrou na Prefeitura ali no contexto ali próximo, quando estava sendo feitas as alianças ali para a eleição do prefeito Fuad. Aí ele entrou logo depois, quando essas alianças estavam sendo construídas e quando o antigo secretário, que era uma indicação do secretário de governo Marcelo Aro, saiu. Quando o Fuad e o Marcelo Aro romperam, aí veio essa indicação. Então já foi, inclusive, alvo ali de crítica dos adversários do Fuad na campanha, essa questão da alta rotatividade ali do Bruno Barral. Já era alvo ali dos adversários, a condução dele, essa rotatividade, toda essa questão. E algumas coisas só para a gente explicar para o nosso espectador por que esse caso, né, envolvendo o secretário municipal de educação aqui de Belo Horizonte, esse secretário agora, por que esse caso foi parar no Supremo Tribunal Federal? É porque tem uma relação com Elmar Nascimento, que é o presidente do União Brasil. Então, por isso, esse caso tem o foro no Supremo Tribunal Federal. Então, isso está ainda em investigação, por isso que está sendo tratado no Supremo. Agora, uma outra questão, o secretário, ou melhor, Bruno Barral, né, ex-secretário agora, já que foi exonerado, afirmou que a empresa, né, dele e também a prefeitura já haviam apresentado as defesas nos autos do processo e por isso não iria se manifestar. Então, deixando também claro aqui a defesa de Bruno Barral registrada. E uma outra coisa que eu queria falar com vocês é a respeito da educação aqui de Belo Horizonte, porque, como disse a Letícia, é a quinta, né, troca. Num curto espaço de tempo, nós tivemos muitos secretários municipais de educação e é uma pasta fundamental, é uma pasta importantíssima, né, para todos nós, uma pasta muito importante para a cidadania, para a formação de crianças e principalmente a prefeitura, né, que lida com os primeiros anos da educação, a educação infantil, né, que tem a responsabilidade da prefeitura. É muito triste que a Secretaria de Educação esteja passando por essa crise, porque a pasta ela necessita de um olhar mais cuidadoso, principalmente pela razão pela qual ele existe, sabe? É uma razão muito nobre,
a gente precisa de educação. E a gente tem como uma referência, até mesmo nacional, as EMEIs, né, que são as instituições de educação municipal, instituições de educação do município, né, as instituições infantis. Então, a gente tem como referência nacional. E o que a gente está vendo hoje, e eu conversando com pais, e a gente vê também, conversando com os próprios funcionários, né, de EMEIs, terceirizados, é uma crise envolvendo não pagamento de salários e uma série de outras questões que precisam ser resolvidas. E, enquanto isso, a Secretaria de Educação, né, passa por crise, ou seja, não tem ninguém que possa, de alguma forma, resolver os problemas que estão sendo apontados. Então, a secretaria que não está resguardada, sabe? Ela está desguarnecida. Então, precisa realmente um olhar mais atencioso. Eu espero que o prefeito Álvaro Damião esteja pensando realmente, né, nisso, em fazer com que a Secretaria de Educação e a educação de Belo Horizonte continue sendo referência. Porque, gente, a EMEI, ela é um cartão de visita da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Sempre foi, principalmente nos últimos anos. Não dá para perder isso, principalmente pensando nas crianças que frequentam, nas mães, nos pais, que dependem também dessas instituições de ensino. Adriana, pegando o gancho nisso que você acabou de falar e também nessa alta rotatividade apontada pela Letícia há pouco, né? Se a gente pode selecionar uma secretaria que precisa garantir a continuidade de programas, de projetos, de serviços, eu acho que a educação está ali num top 3, né? Um top 4. É preciso garantir que as atividades que estão dando certo continuem ocorrendo sem interrupções ou sem ameaças ou sem perder a qualidade, né? Então, quando você me aponta para essa crise e quando a Letícia fala sobre a rotatividade, eu só consigo pensar nessa ameaça à continuidade de programas, de projetos da educação pública, né? Ou seja, a gente está falando de pessoas que recorrem aos centros municipais de educação, muitas vezes porque não tem condição de pagar uma escola particular, por exemplo, né? Ou seja, tudo que envolve ali o processo de educação e também, digamos, os outros adendos muito importantes, tipo a alimentação ou atividades extracurriculares, que a gente precisa falar em continuidade, que a gente precisa exigir a continuidade. Então, eu acho que é um cenário muito, muito preocupante, Adriana e Letícia. E só para fazer um adendo, em fevereiro desse ano, os trabalhadores terceirizados da rede municipal de ensino, né, entraram em greve por tempo indeterminado. E é por isso que eu estou falando, há problemas que precisam ser equacionados, como condições de trabalho, a categoria pede aumento salarial, redução, né, da jornada de trabalho. Então, são questões que precisam ser solucionadas. Mas aí quem vai solucionar não tem secretário, né? Álvaro Damião amanhã vai dar uma coletiva justamente para poder falar de mudanças do secretariado. Ele vai ter muito trabalho aí pela frente, né? E ele está falando que não é reforma administrativa, né, Letícia? Se especula nos bastidores que talvez a gente até deu uma reportagem aqui no Jornal Tempo que talvez ia criar uma duas novas secretarias, mas ele está falando que não é uma reforma administrativa não, só mudanças pontuais. E a gente fica também na expectativa de quem vai, né, assumir definitivamente, então, a Secretaria de Educação, um anúncio também que ele deve fazer e amanhã também deve ser que justifique, né, como que vai recompor esse quadro na Secretaria Municipal de Educação.